Agradeço a Deus a oportunidade de poder estar com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente vai pensar um pouquinho em 1 Tessalonicenses e depois nós vamos passar em outro texto bíblico, para que a gente possa então aproveitar o máximo esse período de tempo. E eu queria, enquanto a gente lê, que você pense um pouco sobre propósito de vida. É justamente nessa direção que a gente vai refletir, nessa direção que a gente vai pensar sobre o propósito da nossa vida. E aí é bem individual realmente. E enquanto eu faço essa leitura, eu queria que você já fosse levando isso em consideração. Vamos lá? A partir do versículo 2 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então eu queria pensar justamente nessa questão de propósito, irmãos, junto com vocês. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele envia aos irmãos da Tessalônica. E nesse texto ele fala um pouquinho do que são os irmãos de Tessalônica, da ação e das características desses irmãos e também dos frutos que eles vinham colhendo de acordo com as suas ações. E algumas coisas eu quero chamar a sua atenção, especialmente nesse início, no versículo 3. Tem 3 palavrinhas ali que denotam um pouco de trabalho, esforço, perseverança. Essas palavrinhas que denotam assim, uma dedicação por parte desses irmãos de Tessalônica. Ou seja, quando a gente vê ali aqui o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, isso traz à mente a ideia de movimento. Que esses irmãos, eles realmente se dedicavam, se esforçavam, eles se empenhavam na obra de Deus. De alguma maneira, eles faziam com que a vida deles tivesse um significado, onde eles conseguiam demonstrar que Cristo estava presente na vida deles. Então, por meio dessas ações. E por que eu quero começar chamando a sua atenção justamente para o versículo de número 3? Porque a gente vive um tempo bastante complicado, que a gente tem na igreja todo tipo de pessoa. A gente tem gente dedicada, esforçada, trabalhadora, mas também tem os folgados de Cristo, os preguiçosos do Senhor, que o grande fundamento, o grande ministério dele na igreja é se sentar num banco num domingo e saiu dali e acabou. O tempo dele com Deus é aquele domingo, daquele horário, naquele período, e saiu dali, o relacionamento com Deus já não existe mais. É aquele cristão que gosta bastante do Netflix, gosta bastante do jogo de futebol, gosta bastante do passeio com os amigos, do boliche, do cinema, da televisão, mas da Bíblia, da oração, do Senhor, ele só usa esse tempo de domingo.
Mas como a gente lê aqui e vê esse elogio de Paulo, parece que esses irmãos eles trabalhavam realmente, eles se esforçavam, eles denotavam uma perseverança diante do trabalho do Senhor, da obra que Deus desejava realizar na terra. E aí isso nos chama a atenção, porque se dá trabalho, se tem que ter perseverança, se tem que ter esforço, a gente percebe que esse negócio de servir a Deus não é uma coisa tão simples, tão tranquila. Não é, por exemplo, só erguer a mão quando o pastor diz, olha, quem quer aceitar Cristo, levante sua mão agora e os seus problemas acabaram. Organizações Tabajara toca musiquinha de fundo e dá tudo certo para todo mundo. Parece que quando você recebe a Cristo como Senhor em sua vida, você recebe também um ministério, você recebe também uma vocação, você recebe também o reino de Deus na sua vida e a partir daí você tem que labutar, trabalhar, lutar por esse reino. Aquela antiga parábola que Jesus já contou e demonstrou para todos nós, daqueles homens que receberam talentos. E de acordo com os talentos, alguns dobraram os talentos que receberam. Mas aquele que escondeu o talento que tinha, ele foi ali criticado duramente pelo seu Senhor. E é justamente isso que eu quero trazer à tona aqui. A primeira parte do propósito diz respeito a um empenho, a uma dedicação, a um esforço. Pense você comigo a sua área de trabalho. Você que é um professor, você tem que preparar a aula, tem que dedicar tempo para dar uma aula de qualidade. Você tem que se organizar para chegar lá e passar da melhor maneira que, de acordo com aqueles alunos de determinada faixa etária, receba a informação e entenda a informação. Isso denota tempo, dedicação. Uma pessoa que é um mecânico, ele tem que estudar o motor do carro, tem que conhecer bem o carro, tem que saber qual peça vai em qual lugar, para trocar corretamente, para consertar corretamente. Mas quando o assunto é Cristo, parece que ninguém tem que saber nada, a não ser o pastor. Se o pastor souber, bem. Se não souber, amém. A gente não precisa se dedicar, não precisa se envolver. Mas quando a gente vai para a Bíblia, olha a surpresa, os nossos irmãos estão lá trabalhando, se esforçando, perseverando. E a gente vê todos esses verbos aí, conotando, denotando ação, mostrando que eles têm que se esforçar para fazer. E aí em seguida o apóstolo Paulo vai demonstrar uma coisa que chama a nossa atenção, porque ali no versículo de número 6 ele vai falar o seguinte, olha, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Opa, parece que os apóstolos eram trabalhadores, esforçados, que eles tinham perseverança, e o Senhor também, Jesus Cristo, trabalhador, esforçado, perseverante. Inclusive tem um versículo que fala que o Senhor trabalha até hoje, né? Jesus Cristo falando, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então aí esse envolvimento com o reino, essa dedicação, esse entregar-se um pouco mais ao reino de Deus. E aí ele chama isso, e isso deve focar um pouquinho a nossa atenção, essa ideia de ser imitador do próprio Senhor. Porque isso é uma frase bonita, o qual nós cristãos falamos bastante, né? Eu quero ser imitador de Cristo, eu quero me parecer mais com Jesus. Senhor, transforma o meu coração para que eu me pareça mais contigo. Aí o Senhor olha pra gente assim e fala, tá bom, vai trabalhar. Aí fala, mas Senhor, tá pegando pesado, né? Que negócio é esse? Eu achei que eu ia receber aqui uma coroa de glória, uma luz sobre a minha cabeça. E aí o Senhor vem com essa história de trabalho, de perseverança, de esforço. Que história é essa, Senhor? E aí é justamente nesse sentido. Quando a gente olha para a vida dos apóstolos, e eles trabalharam duro e se envolveram com o Evangelho, e sofreram bastante. O apóstolo Pedro chegou a ser preso, açoitado, o apóstolo Paulo preso, açoitado, Tiago morto à espada, e os outros apóstolos sofrendo cadeias e prisões ao longo da história. A gente vê que o trabalho era difícil mesmo, era árduo. Eles tinham que andar a pé de uma cidade para outra para levar o Evangelho, tinham que se deparar com as guardas romanas daquela época, o qual colocava eles para carregar a sua bagagem, e Jesus chega a falar sobre isso, olha, se alguém te mandar andar 1 milha, anda 2. Por quê? Porque isso acontecia de modo muito natural naquela época, porque os romanos estavam invadindo as cidades, eles tinham todo o poderio militar, e eles tinham que fazer realmente, e mesmo passando por tanto sofrimento, tanta luta, tanta dificuldade, eles faziam a obra.
e tornaram o Evangelho conhecido de tal maneira que a Bíblia chega a falar que, olha, esses que têm balançado o mundo chegaram na nossa cidade também, falando a respeito dos apóstolos. Então a gente percebe aí que essa questão de ser imitador de Jesus vai um pouquinho além de ficar deitado em berço esplêndido, de ficar acomodado, esperando acontecer alguma coisa miraculosa, alguma coisa maravilhosa, assim, Deus descer, pegar na nossa mão e falar: vamos, meu filho, até a casa do vizinho bater palma e falar para ele o quão importante é o meu amor para ele. Não, ele já deu essa tarefa, ele já colocou isso nas nossas vidas, mas exige um certo trabalho, um certo esforço e o desejo de ser um imitador do Senhor. E para focar um pouquinho nessa questão de propósito imitador de Cristo, a gente tem que pensar justamente nessa direção. Como que eu posso chegar lá? Como que eu posso me tornar um imitador de Cristo? Porque o desfecho da história é bonito, presta atenção, lá no versículo 8, que esse trabalho, esse esforço deu um resultado muito interessante. O fato desses irmãos da Tessalônica estarem imitando Jesus Cristo, imitando os apóstolos, deu resultado. E lá no versículo 8 vai dizer, olha, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor. Qual que era o trabalho e esforço desses homens? Continuar vivendo uma vida de tal maneira que a mensagem do Senhor era propagada, que as pessoas conheciam a Jesus, conheciam o Senhor e se envolviam com esse Senhor ao ponto de deixarem seus ídolos do coração, deixarem a vida devassa que levavam, deixar o pecado de lado e se envolverem com o Senhor. Tinha fruto do trabalho que eles exerciam, da perseverança, do esforço deles. Porque o grande avaliador, aquilo que demonstra realmente se nós estamos nos envolvendo com o Evangelho, na maioria das vezes são os frutos. Ou frutos na nossa própria vida, ou fruto na vida de outros. Então, assim, pastor, isso não quer dizer assim tudo, porque tem gente que trabalha para o Evangelho e não mostra tanto resultado, é verdade. Mas tem gente que trabalha e mostra muito resultado. E a palavra do Senhor é muito clara que o que nós precisamos não é a sabedoria, a inteligência no sentido humano, mas o poder do Espírito. Como Paulo deixou muito claro no versículo 5, que porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente na palavra, mas também em poder no Espírito e em plena convicção. Então eu creio fielmente que a palavra de Deus, quando pregada no poder do Espírito Santo, ela transforma vidas, ela apresenta resultados, ela gera em nós, seres humanos, uma vida diferente e gera naqueles que estão ao nosso redor uma percepção diferente de Deus. Isso é fato em todos os relatos do Novo Testamento. Quando a gente lê o livro de Atos, a palavra de Deus acompanhada com o poder do Espírito Santo gerou transformação nas comunidades, onde se passava. A idolatria era deixada, o pecado era deixado de lado e as pessoas eram acrescentadas na igreja. Por conta desse trabalho, desse esforço, dessa semelhança que aqueles que pregavam o Evangelho tinham com o nosso Senhor e Salvador. Pois bem, pensando em propósito, pensando em trabalho, em esforço, em perseverança, pensando em imitar Cristo, eu queria trazer um exemplo para que a gente possa pensar realmente nessa direção sobre as nossas vidas, sobre o que nós temos realizado em nossas vidas e como identificar realmente se nós estamos no caminho certo. Porque é muito fácil para mim, que sou pastor, chegar aqui e falar um monte de coisa para vocês a respeito de tem que ser isso, tem que ser aquilo, e a gente tem que fazer e acontecer, mas isso depois desligar o vídeo aqui e não dar para vocês uma direção. Eu vou dar uma direção, um exemplo, que é bem palpável, para a gente poder entender realmente essa questão sobre algumas coisas que nós precisamos refletir e aí ponderar realmente se estamos no caminho certo e se não estamos, como podemos chegar lá. Para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. É um texto bastante conhecido. E pensando sobre aquele desejo de sermos imitadores de Jesus Cristo, imitadores do nosso Senhor, então a gente vai ler o texto e depois vai ver um pouquinho de quem é o nosso Senhor e se a gente está capacitado ou pelo menos desejoso realmente de ser imitador dele. Versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui o relato e o contexto diz o seguinte, que os discípulos estavam preocupados, querendo saber quem que é o maior no reino dos céus. Quem que ia se sentar à direita de Jesus Cristo quando ele, Jesus, viesse no reino de sua glória, dominando tudo. E aí eles fizeram esse pedido, olha, Senhor, quando o Senhor voltar na sua glória, permita que um sente à sua direita, outro sente à sua esquerda. E aí Jesus vai dar essa resposta que a gente leu aqui no versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus sabia quem ele era. Olha só, pois nem mesmo o Filho do Homem. Quando ele está falando ali o Filho do Homem, ele está fazendo referência a uma profecia que está lá em Daniel, capítulo 7, do versículo 13 ao 14, que fala a respeito da vinda do Filho do Homem, o próprio Filho de Deus encarnado nessa terra. Jesus sabe perfeitamente que ele é o Filho de Deus, ele tem ciência disso. Ele tem ciência de quem ele é. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo. E ele deixa isso de maneira muito clara, muito explícita. Cerca de 80 vezes ele faz essa referência de que ele é o Filho do Homem. Mais vezes ele fala a respeito de que ele é o grande eu sou. Ele é o próprio eu sou. E especificamente no capítulo 8 de João, você vai perceber isso de maneira muito forte. Pois bem, Jesus sabe muito bem que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus e que ele é um homem nessa terra. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você, focado no propósito, focado na imitação de quem é Jesus Cristo, você sabe quem você é? Você sabe realmente quem você é? E talvez você responda, pastor, eu sou o servo de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, você é servo de Jesus Cristo. Pastor, eu sou crente, eu creio em Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, eu sou um homem vindo nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Mas talvez algumas vezes a gente pergunte assim, e você fala, eu sou um mecânico. Porque a gente fundiu a nossa profissão com aquilo que somos. E a gente vive para mecânica e vive para arrumar carros. Eu sou um analista de sistema, pastor. E aí a gente vive lendo e estudando tudo a respeito sobre computadores, sobre arrumar computadores, programas de computador e fazer ali o melhor programa, o melhor banco de dados. E a gente vive para aquilo. Pastor, eu sou músico e a gente vive para música, então se dedica à música, mas se dedica somente à música. Acho que o primeiro ponto importante, o ponto de partida, é ter a convicção de que nosso Senhor sabia quem Ele era. E aí nós precisamos entender também quem nós somos. E entendendo quem somos, tem outras coisas que são necessárias na nossa vida. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que diz assim: o Filho do Homem, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Jesus sabia que Ele veio à terra não para ser servido. Ele não veio à terra para ter privilégios, para ter tudo garantido, tudo de mão beijada, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Jesus Cristo não veio à terra com o intuito de ser servido. E a gente percebe isso na vida, no relato, nos evangelhos. Mas aí volto a chamar a atenção para o nosso sentido da nossa mensagem, para o nosso propósito de vida, para a nossa imitação do nosso Senhor. Você sabe por que você não veio nessa terra? O motivo de você não estar aqui, você já pensou sobre isso? Porque tem gente que faz biquinho para Deus, quando não tem o carro do ano, a casa que ele tanto esperava, o emprego super maravilhoso, o salário que ele tanto deseja. Ele faz biquinho para Deus e fala: Deus, por que o Senhor não me dá isso? Por que eu não tenho esses bens, essas maravilhas? E aí Deus fala: olha, você não veio aí para isso. Porque a gente precisa realmente pensar, por que estamos aqui nessa terra? Não dá para levar a nossa fé na brincadeira, o fato de dizermos sou cristão na brincadeira. Não dá para ficar vivendo nesse marasmo,
nesse desejo assim, eu gosto de Cristo porque ele é um cara muito legal assim na Bíblia, mas na hora de me envolver, de me dedicar, aí eu não coloco realmente meu coração naquilo. É a história do bacon e do ovo, né? Tem um animalzinho nessa história do bacon e do ovo, do café da manhã americano, que se dedica, tem outro que dá a vida por ele. Então tem gente assim que está na igreja, tem gente que dá a vida pela igreja. Tem gente que a gente tem que saber realmente por que eu não vim nessa terra. Será que eu estou focado realmente em obter bens materiais, luxos nessa terra, uma boa vida, uma tranquilidade, uma paz aqui, sem pensar no reino de Deus? São coisas assim que a gente tem que parar para pensar às vezes. Saber realmente por que eu não estou aqui. E Jesus tinha claro para ele, eu não estou aqui para ser servido. Eu não estou aqui para que os outros me idolatrem. Eu não estou aqui para ser bem visto pela sociedade, ter status e poder. Aliás, quando ele foi tentado por Satanás, foi justamente isso que Satanás ofereceu a ele. As promessas de poder, riqueza, status elevado, são promessas de Satanás, não de Deus. Quem prometeu isso, quem tentou tentar a Deus, a Jesus, com essas promessas, foi Satanás. Deus nos prometeu outras coisas, outras realidades. E faz bem a gente pensar sobre isso. Por que eu não estou aqui nessa terra? Isso vai dar uma limpada na sua agenda, vai fazer com que você retire algumas coisas que talvez você pense que eram prioridades, não são. Vai te ajudar a pensar com a mente mais limpa, mais clara, com mais clareza. Terceira coisa que eu quero pensar com você ainda nesse texto é que Jesus tem claro também o porquê que ele veio. Mas para servir e dar a sua vida. Jesus Cristo deixa claro o motivo pelo qual ele veio nessa terra. Ele sabe por que ele está aqui. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, eu estou nessa terra, não para ser servido, mas para servir, para dar a minha vida, para entregar a minha vida. Ele tem isso de forma muito clara, ele tem isso muito límpido na mente dele, nas ações dele, nas palavras dele. E aí, carece de nós pensarmos como propósito de nossa vida, como imitadores de Cristo, qual é o verdadeiro motivo pelo qual eu estou aqui na Terra. Você já fez os seus planos? O que você espera alcançar nesse ano? Pastor, não espero nada, a pandemia está aí, está tudo ruim, todo projeto que eu fiz até agora não deu certo. Esse ano eu sentei e fiz uma lista daquilo que eu queria conquistar, sonhar, e nada está acontecendo. A minha pergunta é muito simples. Quantas pessoas você colocou nessa lista que você fez que você ia alcançar para Jesus? Para o reino de Deus, você ia pregar o Evangelho. Você ia chegar para essa pessoa e falar: meu amigo, esse caminho que você está indo é errado, é caminho de pecado. Pecado gera morte, dor e sofrimento, mas Jesus Cristo gera vida. Ele morreu em uma cruz para te livrar dos seus pecados e te dar a libertação disso tudo. Quantas pessoas você colocou na sua lista que você ia alcançar esse ano para o reino de Deus? Quantas você já ligou, você já mandou um WhatsApp, já compartilhou uma mensagem, já focou nessa pessoa para que o reino de Deus aumentasse, para que vidas chegassem ao conhecimento de quem é Jesus Cristo? Pode parecer um discurso muito repetitivo, mas, irmãos, se não tivermos de forma clara por que estamos aqui nessa terra, a gente vai continuar perdendo tempo com aquilo que não é o propósito de Deus para as nossas vidas, gastando as nossas vidas naquilo que realmente não vai dar nenhum fruto, nenhum tipo de tesouro lá no céu para nós. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, devemos juntar lá no céu, lá onde a traça não corrói, onde a ferrugem não chega. Nós precisamos aprender realmente quais são as nossas prioridades. Mas, pastor, deixa que quando eu me aposentar eu me dedico mais a Deus, eu vou focar melhor. Você está fazendo como aquele homem que escondeu os seus talentos e depois, quando o Senhor voltou, ele entregou para o Senhor somente aquilo que Deus tinha colocado na mão dele, que o seu Senhor tinha colocado. É para dobrar, é para multiplicar, é para fazer crescer, é para fazer render, porque o reino de Deus tem que alcançar todos os povos, todas as nações, porque esse é o desejo do Senhor.
E por fim, irmãos, Jesus Cristo tinha plena consciência do impacto que a vida dele causaria no mundo. Olha só, ainda no versículo 45, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a vida dele em resgate por muitos. Ele sabia que a vida dele, entregue nas mãos do Pai, fazendo a vontade do Pai, surtiria como efeito o resgate de muitas pessoas das garras do inferno, trazendo para a luz de Cristo, trazendo para o céu. E aí eu deixo também esse tipo de reflexão, pensando no nosso propósito, pensando em sermos imitadores de Cristo, qual o impacto que a nossa vida tem causado nas pessoas. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que realizamos, aquilo que sonhamos, aquilo que compartilhamos com os outros, como isso tem afetado as pessoas? Será que por conta da maneira como eu vivo, da maneira como eu converso com o meu vizinho, eu sou a pessoa que vai ser escolhida quando ele estiver passando um momento de dificuldade, ele vai bater na minha casa e falar: amigo, ora comigo, me traz uma palavra porque eu estou desesperado, eu estou precisando de alguém nesse momento? Será que o meu vizinho confiaria em mim para falar alguma coisa pessoal da vida dele, na expectativa de que ele fosse receber uma oração, uma palavra vinda de Deus? Aliás, nas conversas que nós temos com os nossos amigos, vizinhos, conhecidos, nós falamos de Deus, falamos da necessidade de arrependimento dos pecados, confissão dos pecados, falamos da necessidade de perdão, falamos de como é necessário que as pessoas se envolvam com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou deixamos isso passar batido? Irmãos, precisamos pensar sinceramente nesses 4 pontos. Quem nós somos? Por que eu não estou aqui? Por que eu estou aqui? E qual o impacto que a minha vida causa na vida de outras pessoas? Precisamos entender qual é o nosso propósito nessa terra. Entendendo qual é o nosso propósito, precisamos saber se estamos dispostos a entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus e sermos realmente imitadores de Jesus. Porque somente quando fizermos isso, estaremos cumprindo realmente a nossa missão nessa terra. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe toda a vossa família e até a próxima oportunidade de compartilharmos juntos a palavra de Deus. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e a compartilhar ele, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Até logo mais!